Vamos lá, galera. Fica dito hoje, fica exposto, fica claro que a Confederação Brasileira de Futebol, né, que é a CBF, beneficia o Flamengo na cara de pau. O seu regulamento da CBF, o regulamento da CBF, diz que não pode haver alteração de datas, uma vez que todos os clubes concordem, obviamente, e assinem o termo. Mas, pro Flamengo, ela alterou a data da Copa do Brasil, né? Prejudicando, obviamente, o Corinthians. Os jogos do Corinthians do Brasileiro, que seria do dia 19 a 20, né, que o Corinthians enfrentaria, né, jogos do Campeonato Brasileiro com seus titulares, não poderão mais ser enfrentados do dia 19 a 20. Mudou para o dia 16 a 17, os jogos do Brasileirão, ou seja, um dia após a data FIFA, prejudicando o Corinthians, porque o Corinthians vai ter desfalques devido aos jogadores estarem com as suas respectivas seleções. Isso prejudicou o Corinthians, porque a CBF resolveu abrir uma exceção para o Flamengo, porque assim, já que ela não conseguiu beneficiar o Flamengo na questão dos mandos de campo da Copa do Brasil, aí ela teve que beneficiar de outro jeito, né? Concordou com a pedida do Flamengo, né? E mudou os jogos da Copa do Brasil para o dia 19 a 20, no fim de semana. Sendo que o Corinthians está em 3 competições, ou seja, o Corinthians vai ter pouco descanso para poder disputar jogos aí também da Sul-Americana. Fica claro o amadorismo, né? Fica claro que realmente a gente parece que não tem justiça no futebol brasileiro também, fica exposto essa vergonha que é, entendeu? E, claro, de verdade, o Memphis, por exemplo, não pode ser descritos por minutos. E a CBF não abriu uma exceção. Mas para o Flamengo, para um jogo de Copa do Brasil, que a CBF inclusive disse que prejudicaria o evento, mas não prejudica o Corinthians, né? O Corinthians que está brigando no Campeonato Brasileiro para não cair. Inclusive o Pedrinho, né, do Vasco, falou sobre isso também, eu vou colocar aqui. Cara, chega a ser ridículo. Teve o pronunciamento do Augusto Melo. Eu vou pôr aqui para vocês agora verem, tá? Só vou te pedir antes, galera, deixa seu like, porque de verdade é importante. Eu chego atualizando vocês aqui. Deixa esse like aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E bora conferir o pronunciamento do Augusto Melo, porque virou várzea, né, cara? É, de verdade. Vamos ver aí. Vem acontecendo hoje, domingo, dia de um grande jogo para nós. Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, na qual eu pessoalmente estive na CBF falando com o presidente Edinaldo. Foi esclarecido, mandamos requerimento assim que saiu as notícias na internet, na qual o Corinthians poderia ter essa mudança de data, na qual não fomos consultados antes, porque o mando de jogo seria nosso, é nós que deveríamos tentar de alguma forma e não fizemos. O Corinthians foi desrespeitado. Queria entender qual o motivo da mudança. A Copa do Brasil de quarta-feira para o domingo, da antecipação do domingo para a quinta-feira do jogo do Campeonato Brasileiro, no qual é muito importante para o Corinthians. Nos deu uma justificativa dessa mudança. O Corinthians jamais quer ser beneficiado, mas jamais vai aceitar que alguém seja beneficiado. Queremos simplesmente que cumpra o regulamento tanto da FIFA quanto da CBF. O Corinthians não vai admitir esse tipo de coisa. Temos pacote de torcedores, temos toda uma logística pronta na qual seremos prejudicados. O Corinthians hoje está em 3 competições. Ele está se preocupando com 3 competições. Não podemos ser prejudicados. Já temos um planejamento para isso. O próprio treinador do Flamengo outro dia deu uma entrevista criticando o diretor de competições, Júlio Avelar, na qual essas mudanças de data estavam prejudicando os clubes e os próprios atletas com lesões e outras coisas mais. Então nos deu um motivo para essa mudança. Assim como o Corinthians vai respeitar o regulamento da CBF, gostaríamos que a CBF respeitasse o seu regulamento. Inclusive o Corinthians respeita tanto o regulamento da CBF, na qual, por minutos, Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil. E nós respeitamos o regulamento da CBF. E não estamos sendo respeitados desta forma. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians não é brincadeira. O Corinthians é resistente. O Corinthians é contra tudo e contra todos. E isso não acaba por aqui. E vai Corinthians. Lamentável. Ai, sem minha CBF eu não consigo. Sem minha CBF eu não vou. Sem minha CBF eu não posso. O clube que tem 3 times não consegue enfrentar o Corinthians desfalcado, né? Enfim, e a CBF claramente favorecendo o Flamengo. Afinal, tem flamenguista por dentro lá.
E assim, o futebol brasileiro tá virando essa várzea. Tá virando várzea. Isso aí, já. Enfim. Galera, é o seguinte, o Pedrinho, né, do Vasco também falou. E assim, ele foi muito mais incisivo até do que Augusto Melo. Eu até gostei do pronunciamento. Porque também o Vasco é um rival, obviamente, do Flamengo. E eu vou colocar o que ele disse, porque realmente o negócio tá feio, mano. Vamos lá. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente para mim a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas. Mas eu pergunto pra vocês, eles não têm 3 times? O time C dos caras não é melhor que o nosso? Eles estão com medinho do quê? Calma, amigão, vocês são favoritos. Os caras estão se cagando já, tá todo mundo em pânico, já falando que o Corinthians vai passar pelo Flamengo. Calma, não, vocês são os favoritos. O Flamengo gastou muito mais do que o Corinthians, tem muito mais time, tem muito mais jogadores. O elenco de vocês, assim, é espetacular. Vocês têm o Tite, porra. Vocês têm o Tite, pô, calma, né? Não precisa entrar em pânico. Ah, mas os caras estão com medinho, é engraçado. Fica até sem graça, né? Você jogar uma competição sabendo que existe uma instituição que tá ali para beneficiar outro clube que tá dando prioridade. Afinal, a CBF quer que o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil. Obviamente, isso tá muito claro, né? Mas enfim, o Corinthians é assim, galera, é sempre contra tudo e contra todos, né? O Chico Garcia falou algo interessante, eu vou colocar aí para vocês verem, tá? Para vocês entenderem, ela entende simplesmente que não teria como marcar um jogo da semifinal da Copa do Brasil, porque isso prejudicaria o evento, o espetáculo, né, a isonomia da competição, ao marcar esse jogo para as datas ali depois da data FIFA. Mas um jogo do Campeonato Brasileiro ela pode. Ela não pode marcar da Copa do Brasil, mas ela pode marcar do Campeonato Brasileiro, em que os times que estão com objetivos ainda na competição terão os mesmos prejuízos da data FIFA, porque os jogadores não vão ter voltado. Numa competição em que, por exemplo, o Corinthians está brigando para não cair. E, gente, não dá. A CBF ela escolheu priorizar um clube. E assim, nada contra o Flamengo, nada contra o torcedor do Flamengo, que deve estar achando lindo, deve estar achando legal, deve estar achando que eu estou em São Paulo, né? Que nós paulistas, né? Mesmo eu não sendo São Paulo, paulista, mas estando aqui, estamos olhando só por um lado. Não, gente, não. Bom, galera, é isso. Eu volto na próxima. Deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta em breve, beleza? Amanhã eu volto aqui que não vão ter como mais eu fazer vídeo hoje, beleza? Galera, um grande abraço, até mais, vai Corinthians!